Boa noite, pessoal. Olha, pastor Watson, esse para mim é o momento mais importante de todo o trabalho que eu faço. Que é onde eu exerço o ministério que Deus me confiou há mais de 30 anos. Por mais que a gente faça um montão de coisas, mas esse aqui, o Senhor está me proporcionando hoje, está me abençoando. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu estava meditando esses dias sobre qual mensagem Deus gostaria que eu trouxesse para eles. E eu trouxe uma mensagem sobre a tentação que nós, seres humanos, homens, mulheres, nós somos sujeitos. A tentação do corpo, a tentação da alma, a tentação do espírito. E tem muita diferença entre a pessoa ser tentada e a pessoa ceder à tentação e cair em tentação. E é por conta disso que nós vamos ler aqui na mensagem, na palavra de Deus, e uma direção que Deus ele tem nos dado e confirmou hoje à tarde para trazermos essa percepção para cada um de vocês. Porque cada um de vocês que estão aqui hoje e os que estão nos assistindo agora nesse momento, Deus tem preparado nessa mensagem algo diferente para as suas vidas. Se você puder, se conseguir, abrir no livro de Lucas, capítulo 4, fique à vontade por uns dias. Nós vamos passar no livro de Lucas, vamos passar no livro de Tiago e de Hebreus, bem rapidamente, sobre alguns pontos. Uma reflexão maior aqui no livro de Lucas, por isso eu pedi para abrir no capítulo 4. Curva a sua cabeça para a gente ver. Espírito Santo, conceda-nos, Pai, a direção pela tua misericórdia desta palavra. Que a palavra que será trazida nesta noite ao coração de todos os teus filhos que estão participando dela, ela vem ao encontro, meu Deus, da necessidade de cada uma dessas pessoas. Que a tua palavra, meu Deus, que a uns consola, a outros edifica, meu Deus, venha também, meu Senhor, exortar aqueles que são necessários serem exortados. Mas que a tua igreja, ela saia deste culto alimentada, fortalecida na presença do Senhor e na unção do Espírito Santo. Isso que concorda de uma vez. Diz assim, versículo 1, capítulo 4 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Jesus ele se batizou com João Batista para poder cumprir o propósito de Deus. E para que Jesus pudesse cumprir o seu ministério, era necessário ele passar por isso, por esse teste, por esse batismo, e também por este momento no deserto que o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus. Conduziu Jesus para um lugar em que ele estaria de frente com o próprio diabo. Foi no deserto que lá atrás, quando o povo de Israel ele saiu do Egito,
O povo de Israel não conseguiu passar a prova. Depois que eles saíram do Egito, 12 espias, dentre os 12, Josué e Caleb, foram mandados para a terra prometida e ficaram na terra prometida por 40 dias. E durante esses 40 dias, todos os 12 tiveram interpretações diferentes sobre a mesma coisa. Sendo que Josué e Caleb creram, confiaram que lá era a terra prometida e que lá naquele local, naquele deserto, Deus, o mesmo Deus que os tirou do deserto, esse mesmo Deus faria com que eles tomassem posse daquela terra. Mas não foi isso que aconteceu a princípio. Por isso que nesta tentação do deserto naquela época, que nós estamos nos referindo aqui no capítulo 4 de Lucas, fazemos apenas uma referência sobre o versículo 1 e 2, o porquê essa interpretação do Espírito Santo nos trouxe, e lendo inclusive manuais de história bíblica. Jesus, ele representava naquele momento uma nova oportunidade para que Deus pudesse de fato salvar as pessoas. Lá no deserto, os 10 homens contaminaram toda aquela geração de Israel que saiu do Egito. Apenas Josué e Caleb permaneceram com o propósito, crendo que o que era impossível aos olhos era possível. Mas eles chegaram ao ponto de serem quase apedrejados por aquele povo de Israel, onde Deus intercedeu, veio, apareceu na congregação, chamou Moisés, em outras palavras, na nossa linguagem, na conversa, e disse que todo aquele povo que estava ali, rebelde contra ele, nem eles entraria na terra prometida. Moisés pediu que Deus tivesse misericórdia e perdoasse. E Deus perdoou. Mas só que ele não é inocente daquele que é culpado, como diz a Escritura. E aqueles que provocaram toda aquela rebelião com o povo, todos eles que tinham mais de 20 anos naquele momento, com exceção de Josué e Caleb, nenhum deles entrou na terra prometida. Somente aqueles 2 homens. Então, naquele lugar, lá atrás, em que Deus preparou tudo para aquele povo entrar, e eles foram reprovados. Deus faz o quê? Aqueles capítulo 4, e 2, conduz o Senhor Jesus, ainda Jesus, para esse mesmo lugar, para o deserto. Um outro exemplo que nos remete a esses 2 versículos. Adão, o primeiro Adão, era um homem que teve ali a sua alma vivente, fôlego da vida, Gênesis capítulo 2. Mas esse homem que era para poder herdar a terra prometida, desobedeceu, pecou contra Deus e também foi reprovado. O primeiro Adão foi reprovado. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o segundo Adão. Não é alma vivente, é espírito vivificante. E Jesus estava sendo levado exatamente para o mesmo lugar em que o povo foi reprovado, para que ele ali pudesse ser aprovado por Deus, para que ele continuasse o ministério de salvação à humanidade.
o propósito de Deus não pode ser mudado. Aqueles que não quiserem seguir o propósito de Deus, Deus não contará com estes, mas contará com aqueles que querem fazer parte do propósito. E diante dessa passagem aqui, desse capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Eu me remeto aqui a uma decisão que eu tomei, pastor Robson. Já falei com o senhor. Eu, a minha esposa e a minha filha, no final do ano passado, nós tomamos uma decisão e cremos que foi o Espírito. Depois de 37 anos que nós frequentávamos a Igreja Universal do Reino de Deus, nós nos desligamos completamente da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tomei a decisão com a minha esposa de abrirmos mão do ministério pastoral na Igreja Universal do Reino de Deus, para nós seguirmos exatamente essa direção do Espírito. O que o Espírito quer de nós? Chamado para nós. A preocupação não estava em, desculpe a expressão, em apoio político. É um chamado. Esse ministério não é meu, é de Deus. Ele nos inseriu. Enquanto Ele quiser nos usar, Ele vai nos usar. O tempo é dele, a vida é dele, tudo é dele. Então, quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu tenho feito isso. Assim como Jesus, não me comparando a Jesus, mas o fato do Espírito Santo ter conduzido o Senhor Jesus para o propósito que Deus e Jesus sabiam, Ele também nos conduziu para esse propósito, essa direção. Estamos aqui, continuamos o ministério pastoral como pastor independente, servindo ao reino de Deus, interdenominacional, para a glória de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, porque depois de ter sido aprovado, diz assim no capítulo 1, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é a cobiça? Um desejo. É um sentimento que está atrelado, ligado ao corpo, à alma ou ao espírito. A cobiça é um sentimento, é um desejo que está ligado à alma. Assim como a ira, a raiva, a vaidade, o orgulho, a ambição. Tudo isso que se cobiça, tudo isso que alimenta a alma, ela faz parte da nossa natureza humana.
nós somos formados: corpo, alma e espírito. Gênesis fala sobre a criação do homem, formado do pó e recebeu o fôlego de Deus. Fala a respeito do Espírito, que é o Espírito Santo. E a nossa alma, ela recebe esse alimento, esse fortalecimento do Espírito Santo para o nosso desejo humano, natural, ele não prevalecer diante do desejo espiritual. Sair da condição natural para a espiritual. No livro de Hebreus, aqui, capítulo 4, ele fala assim: tendo, pois, a Jesus o Filho. No 14 diz assim: Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse versículo dá um entendimento de que o Senhor Jesus, na sua natureza humana como nós, a tentação que ele passou no deserto, é para que hoje qualquer um de nós, que se sinta numa condição de estar sendo tentado, falar com ele, confessar a ele os nós, e ele entender perfeitamente e te fortalecer e te dar a direção, a orientação, falar contigo e com a própria palavra dele te fazer vencer aquilo que está sendo gerado pela sua natureza humana e alimentado exatamente pela alma. Essa cobiça, esse desejo, esse sentimento humano que é inerente a qualquer pessoa, independentemente da nossa posição, independentemente de quem você seja, da idade que você tenha, se estamos vivos, qualquer um de nós pode ser sujeito a todas essas coisas. E aqui diz no 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se aproximarmos de Deus, voltar de Deus, do trono dele, a cada instante que nós precisarmos desse fortalecimento. E toda vez que você tomar essa atitude, ele vai te entender. Não vai colocar fardo sobre você, não vai colocar peso sobre você, pelo contrário, vai te acolher e vai fazer você vencer esse deserto que você está vivendo. Voltando para o livro de para o livro de Lucas, continuamos agora no versículo 3, que fala de fato sobre as tentações, a primeira das 3 tentações. Diz assim: depois que Jesus teve fome, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem.
A fome é um sentimento, é um desejo do corpo. Nós falamos do corpo, da alma e do espírito. O diabo, ele, nessa condicionante, colocou: se és filho de Deus. Ele sabe e sabia que Jesus é filho de Deus. E quando ele trouxe exatamente nessa condição do deserto, este afrontar ao Senhor Jesus, era para poder conduzir Jesus dentro da sua necessidade humana, fome, carne, corpo, que Jesus pudesse ceder a sua influência. E assim que o diabo tem agido constantemente na vida do ser humano. E vai continuar agindo sempre. A nossa luta sempre vai existir. No corpo, na alma e no espírito. Até o dia do Senhor nos tomar da sua glória. Até o dia dele voltar. E essa mensagem de hoje é um despertar para todos nós. O fato de sermos tentados não quer dizer que a gente é a pior das criaturas. Não. Nós não podemos e não devemos ceder à tentação. Temos que ter a humildade de reconhecer a nossa fraqueza e nos voltarmos para Deus e falar para Ele: olha, me ajuda, porque está bravo, está difícil. Seja em qualquer área, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja em relação à mulher, em relação ao homem, em relação a direito, em relação ao convívio com outras pessoas. De repente, no seu trabalho, você está sendo afrontado no seu trabalho, e tem dia que não é brincadeira não, tem gente que acusa. É verdade ou não é? Elas confundem educação e cordialidade com apatia. Sim ou não? Nós somos seres humanos. Tem dia que você tem que falar assim: gente, Deus pede para esse fulano, essa fulana me errar. Não é assim? Não é assim mesmo? Nós somos seres humanos. A gente é ser humano. Mas nós estamos sujeitos a isso. E sempre vamos enfrentar essa situação. O que fazer? É nós nos voltarmos para Deus e pedir misericórdia. Se eu tenho misericórdia, por quê? Não há. E o alimento para poder você vencer as tentações está no segredo do versículo 1. Logo no início, Jesus, cheio do Espírito Santo. Porque quando você busca o Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, ele te fortalece e ele te alerta sobre todas essas ciladas. Sobre todas essas coisas ele te alerta. A natureza humana te puxa para um lado e o Espírito Santo no seu ouvido, no seu coração, está fazendo você vir para outro. Ele não te puxa para o outro lado. Jesus não interfere na nossa decisão. Ele não vai impedir de pecar. Não vai impedir nenhum de nós de pecar. Mas ele vai alertar, o Espírito Santo vai alertar. Não faz isso. Sai daí por furada. Volta, porque não dá para você poder enfrentar isso. Aí cabe a pessoa ter esse fortalecimento do Espírito Santo para que ela tenha forças para vencer a sua natureza humana, a sua carne. Aqui o exemplo da fome, mas tudo que diz respeito à sua carne, você pode englobar dentro dessa reflexão. E a palavra, quando você está cheio do Espírito, você também está alimentado na palavra. Porque o Espírito Santo sempre te lembra, no momento que você está enfrentando uma situação difícil, ele sempre te lembra de uma mensagem para te fortalecer. Isso é com qualquer um.
mas Vinícius, eu não tenho hábito de ler muito a Bíblia. Bom seria que tivesse isso como rotina para que você se alimentasse mais. Mas ainda que você não tenha o hábito, um dia você ouviu uma mensagem dele que ficou gravada no seu coração. Por isso você está aqui. E quando você está passando uma situação dessa difícil, ainda que você não tenha habilidade para poder procurar a palavra, versículos, o Espírito Santo coloca aquele elemento necessário para você naquele momento. Se é sede, ele te dá água. Se é fome, ele te dá comida. O maná desce do céu. Se é calor, a tocha de fogo está em cima te aquecendo. Perdão, calor não, frio. Se é calor, já é o contrário, ele faz você andar sobre nuvens para te proteger sobre suas sombras, de acordo com a nossa necessidade. Continuando, versículo 5: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás tudo. O que o diabo está fazendo aqui? Ele está usando a própria palavra de Deus para poder atingir a natureza, porque a natureza humana mais ela tem de desejo, que é a ambição, que é a vaidade, que é o orgulho, que é a prepotência. Ele disse para Jesus: dar-te-ei, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos. O que os homens mais buscam? É poder, é riqueza, é autoridade, é ser reconhecido, é ter fama. Isso de forma geral. Nós temos que ter cuidado, inclusive nós que estamos dentro de igrejas, temos que ter muito cuidado com relação a isso aqui. O diabo ele quer nos fazer pecar pelo desejo da nossa alma. Eu entrei para a igreja com 20 anos de idade, com 27 anos, eu me tornei pastor da igreja. Mas quando eu entrei na igreja com 20 anos de idade, pastor, eu chamado pastor de Senhor era a coisa mais fácil que existia para mim, porque eu tinha acabado de sair do quartel. E no quartel é Senhor para um lado, Senhor para o outro, com tanta naturalidade. A questão não está em você chamar, está em a pessoa receber esse título, entre aspas, e se achar de fato Senhor da vida dos outros. Patrão, que quer que o funcionário cumpra o seu horário, tem que cumprir o seu horário mesmo. Mas acabou o seu horário, aquele funcionário não pertence a ele. Ele tem a vida dele. Isso serve para nós que somos cristãos, para nós entendermos e vermos que essas questões que atingem a alma, ela está em qualquer lugar, está inserida em qualquer momento. Em qualquer momento da nossa vida. Qualquer um de nós pode estar sofrendo uma tentação na alma, na vaidade, no orgulho, na soberba,
na arrogância. Qualquer um de nós. Eu ocupo um cargo público, eletivo, transitório. Se eu não tiver a minha consciência no meu Deus no altar, eu posso pensar que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Absolutamente nada. Se o nosso Senhor, se o meu Senhor não quiser, eu não chego em casa hoje. Em casa não, no hotel, no hotel. Qualquer um de nós. E às vezes a pessoa está se deixando levar por uma situação em sua vida que ela se acha mais importante do que os outros. Que Deus te vai ser Deus? Que Deus que eu sirvo? Que Deus que você serve? Se você está cheio do Espírito Santo, papai, só um minutinho. Eu vou voltar aqui, sai daqui, ó. Aqui. Abel e Caim. Eu acho essa mensagem, eu creio que essa mensagem é tão emblemática para nós que estamos aqui hoje e sofremos qualquer tipo de influência de sermos testados. Porque essa palavra aqui na nossa Bíblia está escrito tentado. Segundo historiadores, ela vem do grego, e no grego essa mesma palavra que é tentado, ela é entendida como testado. Então, nós quando somos testados, olha o que acontece aqui. Gênesis capítulo 4, depois que Caim ele apresentou a sua oferta e foi rejeitada por Deus, e Abel apresentou a sua oferta e foi aceita por Deus, não era porque a oferta de Caim era a oferta de terra, de agricultura, e de Abel era a oferta que era de sangue de animal. Não, era por causa do coração. O coração de Caim não era bom. Ele tinha um coração mau, um coração perverso. Não adianta apresentar a oferta no altar se o coração daquele que está apresentando não é um coração segundo o coração de Deus. Não estou falando de ser perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas o nosso coração tem que ser um coração aquebrantado, reconhecendo que somos falhos pra caramba e pedindo a cada dia: Deus, tem misericórdia de mim, porque já pedi perdão, tem nem 5 minutos, já pensei uma besteira aqui agora. Pensamento ninguém controla. Então, essa é a realidade da vida. Caim, ele ficou com raiva de Deus, porque Deus rejeitou a sua oferta. Não era por causa da oferta, era por causa daquele coração que ele tinha endurecido, coração insensível, coração corrupto. E diz assim: olha, deixa eu ver aqui. Versículo 5: ao passo de Caim, sua oferta não se agradou. Irou-se. Caim irou-se. Olha o sentimento da alma. Irou-se. Pois sobremaneira Caim e descaiu no semblante. O coração, diz a Bíblia, formoseia o quê? Hoje. Se o seu coração está sobrecarregado, o seu semblante ele mostra. Você não precisa falar nada. Os seus olhos denunciam o que você tem no seu coração. E diz mais assim, versículo 6: então lhe disse o Senhor. Isso que eu entendo ser muito importante, pessoal, para nós, para todos nós. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado
Versículo 6. E porque descaiu o teu semblante, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo, a sua cobiça será contra ti. Mas a palavra-chave está aqui, ó. Mas a ti cumpre dominar. O sentimento do desejo pode bater na porta do coração de qualquer um, mas cabe a esse qualquer um querer dominar esse desejo. E você só consegue, eu só consigo dominar o desejo da minha carne se eu tiver algo dentro de mim mais forte do que a minha carne, que é o Espírito Santo. Eu vi a igreja dizer amém? Se você não tiver o fortalecimento do Espírito Santo, uma formiga no seu caminho te derruba. Qualquer um de nós, voltando para cá, do quarto de Lucas, voltamos. Então, o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo. Voltamos. Então, o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, ou seja, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O que o diabo, ele, nessa interpretação que o Espírito Santo colocou no nosso coração, e pegando o entendimento desse dicionário bíblico que nós temos, quando o diabo, ele usou a palavra de Deus aqui, ele não usou a palavra de Deus mentirosa, porque isso aqui está no livro de Salmos 91. Quando ele disse na tentação anterior que tudo era dele, ele estava mentindo. Porque todo o reino da terra pertence a Deus e a Cristo, não é o diabo. Então, na tentação anterior, ele, como pai da mentira, ele estava usando aquilo que lhe era peculiar: mentir, enganar, defraudar. Aqui não. Por isso que aqui neste contexto nós chamamos a atenção para a tentação do espírito, a tentação da religiosidade, a tentação da espiritualidade. Porque tem pessoas que são iludidas com a palavra de Deus. Tem pessoas que são enganadas com a palavra de Deus. Nós que somos pastores, somos homens de Deus, somos pregadores, nós temos que ter muita responsabilidade ao levar a palavra para você. Porque eu tenho que levar a palavra para você sem segundas intenções. Ou melhor, com uma única intenção: salvar a sua alma. O que passar disso entra nisso aqui. Se a minha intenção não for mais de querer levar para você o entendimento, para você poder trabalhar a sua salvação, eu estou fazendo esse papel aqui do diabo. Isso é muito sério para nós que pregamos. E para você que sempre acompanha, que está sempre na igreja, que está sempre acompanhando essa
assistindo, você tem que ter essa maturidade espiritual, você tem que buscar com sede o Espírito Santo e se alimentar da palavra. Porque quando você se alimenta da palavra, você vê que a palavra está sendo usada, não é mentirosa, mas a finalidade não é dela. Compreende? O diabo usou a palavra. Você não, olha, pode tomar esse lugar aqui, esse cenário, porque está escrito. Vamos dar ordem aos anjos do Senhor para que eles te guardem. Realmente está escrito. Salmo 91. Mas a pessoa não pode se deixar levar pela palavra sem a direção de quem? Do Espírito. E quando você perde a direção do Espírito, ele vem e fala, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Finalizando, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. E olha o trechozinho final, até o momento oportuno. Jesus foi aprovado naquela tentação, mas o diabo não deixou de ficar tentando contra Jesus para que ele não cumprisse o propósito dele. A exemplo disso, na cruz. É uma verdade. Está aí. Por que você está aí? Salvou a tanta gente, não se salva. E assim serve para nós também. Voltando lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, não mais de 15, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Com a sua permissão, pastor Walson, eu convido a igreja a ficar de pé e a fazer uma oração. Você que recebeu essa mensagem e reconhece que Deus preparou essa mensagem para você. Você vai agradecer a Ele, vai pedir misericórdia a Ele, fortalecimento, direção, porque a nossa luta aqui continua até o dia que Ele nos tomar dessa nossa natureza humana para a natureza celestial. Professor, cabeça.